seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Estamos chegando, trazendo para vocês mais um pouco desse programa que discute sobre a espiritualidade, principalmente, e muita reflexão para você. Muito obrigado, você que sempre nos acompanha. Lembrando que esse programa é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Eu sou o Theo Oliveira e conosco hoje, mais uma vez, o nosso grande amigo Sidney Fernandes. Seja bem-vindo, Sidney, a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Muito prazer estar de volta. Vamos hoje discutir um artigo de Sidney Fernandes, um artigo muito interessante e que com certeza vai gerar muita reflexão. De minha parte, já gerou, da sua, eu acredito que será da mesma forma. Gostaria, Sidney, que você fizesse para nós um breve apanhado desse seu artigo que tem por título Alforjes de Hoje, Sidney. Theo, realmente é um artigo que eu gostei de escrever. E começa falando de um antigo corcunda da antiguidade que costumava dizer que os homens carregavam 2 alforjes. No das costas, você sabe que alforje é uma espécie assim de mochila, de sacola, de couro. No das costas, ele levava discretamente os próprios defeitos. No da frente, assintosamente, ostentava os defeitos dos outros, Theo. Metaforicamente, poderíamos dizer que a mesma situação acontecia com os homens de saber. No comportamento dianteiro, levavam aquelas verdades convencionais para que o povo conhecesse apenas uma parte da verdade. Na verdade, eles estavam ali com as falsidades convencionais. É aquilo que o povo estava preparado para saber. Bem escondidas no comportamento traseiro, acumulavam os sábios da antiguidade e transportavam as verdades do seu próprio saber, Theo. Sidney, isso nos traz à tona aquela passagem que tem na Bíblia que fala sobre a trave, né? Seria mais ou menos o que poderíamos dizer de uma metáfora de uma metáfora? É por aí, Theo. Porque, no caso aí, se no caso lá do alforje original, ele falava nos defeitos dos outros na frente e no defeito dele bem escondidinho, aí quando falamos dos homens de saber, é que eles tinham para o povo apenas verdades convencionais. Era uma verdade assim oferecida ao povo, mas o verdadeiro saber eles tinham escondidinho atrás do seu alforje, Theo. Sidney, se alguma pessoa, vamos usar o termo, você usa o termo sabidinho, né? Mas nos dias de hoje a gente chamaria essa pessoa de engraçadinho. Se atrevesse a fazer uma pergunta inconveniente, qual seria a situação nesse caso? Ah, sim, surgiam perguntas filosóficas bem interessantes. E se algum sabidinho perguntava assim: como explicar que uma criança inocente nasça cega? Esse curioso provavelmente ia ouvir desses sábios, Theo, uma dessas respostas assim já preparadas. Ah, isso aí é mistério divino, melhor não mexer com isso, vontade de Deus, é um dogma indevassável, ou qualquer outra mentira. Como assim? Ah, isso aí, essa criança nasceu com esse defeito por causa dos pecados dos antepassados. Ou então, escolha da divindade para que aquela criatura fosse conduzida diretamente e rapidamente para o céu. Então, Theo, eram respostas preparadas anteriormente para dar uma satisfação para as pessoas, mas não eram propriamente as respostas corretas para aquelas perguntas, aquelas dúvidas filosóficas. Eles criavam uma imagem, Theo, de que Deus havia escolhido algumas pessoas, alguns privilegiados, e o conhecimento era um fruto proibido. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Adão e Eva, né? O conhecimento era um fruto proibido. E aí
eles também se utilizavam da mesma sistemática, escondendo do povo os reais, os profundos conhecimentos que eles já detinham. Sidney, antes dessa próxima pergunta, só uma colocação em cima do que você já disse. Eles dizem aqui que Deus privilegiasse alguns escolhidos. Aí, hoje a gente sabe que esse pseudo-privilégio vem de várias vivências e da evolução do espírito. Pode-se dizer isso, Sidney? E não é propriamente um privilégio, né, Théo? São conquistas. A partir do momento que você leva a sério a sua vida, que você estuda, por exemplo, você se aperfeiçoa num determinado esporte, isso não está perdido. Você leva esse talento para a espiritualidade e pode se utilizar dele numa outra vida. Uma pessoa que estuda muito matemática vai aperfeiçoar a sua matemática na espiritualidade e na encarnação seguinte terá facilidade para essa matéria. Ou uma pessoa que hoje estuda muito informática, esses chamados TIs, provavelmente numa próxima vida ou lá na espiritualidade vai se utilizar desses conhecimentos. Eu me lembro de um caso narrado por Richard Simonetti, de um velhinho aí de 80 e poucos anos que começou a aprender a tocar piano. E Richard chega para ele e pergunta: mas escuta aqui, com essa idade do senhor aí, o senhor pretende dar algum concerto? Não, não, eu quero aprender um pouquinho, mas o senhor tem pouco tempo de vida, não vai dar tempo para o senhor ficar assim um exímio pianista. Ah, não tem importância não, porque lá na espiritualidade também tem música. Então esse velhinho responde a sua pergunta, Théo. Tudo que nós aprendemos, todos os esforços que nós expendemos aqui na Terra vão ser utilizados mais cedo ou mais tarde. Programa Despertar faz uma pequena pausa, vamos para o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro apoio cultural. Voltaremos na sequência ainda falando desse artigo de Sidney Fernandes que nós estamos discutindo hoje, Alforjes de hoje. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta na sequência do nosso programa Despertar de hoje, falando do artigo de Sidney Fernandes, Alforjes de hoje. Sidney, você citou aí os sabidinhos, os engraçadinhos, as pessoas que faziam aquelas perguntas. Eu gostaria de perguntar para você, você fala sobre ele no seu artigo, quem foi Epicuro? E ele foi um desses chatos aí, Sidney? Epicuro foi um desses chatos. Foi um filósofo grego do período helenístico. E foi um desses chatos que se atreveu a pensar. E diante das supostas injustiças de Deus, ele fazia o seguinte raciocínio, Théo. Ou Deus quer eliminar o mal do mundo e não pode, ou pode e não quer. Se ele quer e não pode, é impotente. Se pode e não quer, é perverso. Se pode e não quer, é impotente e perverso. Se pode e quer, por que não faz? Olha, Théo, se esse Epicuro vivesse na Idade Média, ele estaria frito, pois os curiosos, não raramente, eram torturados e queimados, Théo. Sidney, você falou aí, né, da Idade Média, e antes da próxima pergunta, eu só fazer aqui uma repergunta em cima disso que você disse. Então quer dizer que na Idade Média, se a pessoa surgisse ali com ideias novas ou com uma curiosidade que obrigasse os grandes pensadores a buscarem essas respostas longe, né, de seus conhecimentos, isso geraria problema para aquela pessoa que tem aquela dúvida? E problemas sérios, né, Théo? Bastaria que você, por exemplo, tivesse qualquer sensibilidade mediúnica para ser considerado um bruxo e era encaminhado para a fogueira. Eles tinham uma metodologia interessante. Quando desconfiavam que uma pessoa era bruxa, eles amarravam uma pedra nessa pessoa e jogava num local bem profundo. Se ela boiasse, era bruxa, então teria que ir para ser queimado
morto como mandariam as regras da época para os bruxos. Se ela afundasse e morresse, então ela não era bruxa. Então, de todo jeito, qualquer pessoa que demonstrasse qualquer coisa de diferente, curiosidade, sensibilidade, ela, infelizmente, era penalizada com as inferioridades da época, Theo. Certo, Sidney. E nos tempos atuais, Sidney, começaram também a surgir os chamados, que nem você cita no texto, os novos curiosos? O grande problema é que nos tempos atuais começou a aumentar o número de curiosos, cujas perguntas, cada vez mais inteligentes e instigantes, não têm respostas convincentes da parte dos que têm obrigação de ofício conhecer, orientar, esclarecer. Pensam, talvez, que ainda estão na antiguidade e podem expor somente as verdades convencionais do alforje dianteiro e guardar para si próprios as verdades definitivas no alforje traseiro. Eu vou lhe dar um exemplo, Theo, do que aconteceu efetivamente, um fato que nós testemunhamos. Um desses grandes missionários da Igreja Católica, um desses sacerdotes modernos, que tem o dom da palavra, o dom do canto, o dom do convencimento, são carregados de carisma. Um deles, que você conhece muito bem, foi procurado por uma senhora que lhe perguntou assim: padre, por que que o meu neto nasceu com síndrome de Down? Ah, minha filha, como a senhora sabe, numa casa em que tem uma criança assim especial, todos giram em torno dela, todos dão atenção para ela e cria-se naturalmente um ambiente fraterno. As pessoas se tratam muito bem. Então, daquela situação, vamos dizer assim, inusitada, em que a criança recebe essa atenção, surge uma família mais solidária. Ah, sim, é verdade. E isso acontece na minha casa também. Mas não foi isso que eu perguntei para o senhor. Eu quero saber por que que na minha casa nasceu uma criança com síndrome de Down e não na casa do vizinho. Aí, Theo, para mim, esse padre cresceu muito, porque ele teve a coragem de dizer para essa senhora: não sei. Eu não consigo responder essa pergunta para a senhora. Na minha opinião particular, Theo, esse padre, esse sacerdote, fiel às suas tradições, aos seus conhecimentos, aos seus princípios eclesiásticos, precisou utilizar-se apenas dos conhecimentos do alforje dianteiro, sem mostrar aquilo que provavelmente ele conhece, mas na condição de sacerdote católico, ele não pode demonstrar. Então, esses homens, embora da boca para fora não digam nada a respeito da lei de causa e efeito ou da reencarnação, sabem que a única explicação para uma situação como essa, em que uma criança nasce com uma deficiência, é porque ela traz do seu passado essa dor, esse compromisso, aqueles tais respingos da nossa alma que precisam ser diluídos na vida atual. Na minha opinião, ele já sabe disso, mas na condição de sacerdote, ele tem que usar apenas os conhecimentos convencionais, aqueles que podem ser ditos na sua profissão de sacerdote, e não aqueles que efetivamente ele conhece, Theo. Sidney, muitas pessoas, algumas acreditam piamente em tudo que está escrito na Bíblia e caso alguém a contradiga, pode gerar até um problema. Mas também temos algumas pessoas que não aceitam os textos bíblicos. Existem pesquisas para explicar as recordações espontâneas às dores humanas, Sidney? Ah, sim.
atualmente, o Espiritismo nos traz tranquilamente essas respostas, mas, infelizmente, esses novos curiosos nem sempre conseguem obter a solução para as suas dúvidas filosóficas. E o que acontece, então? Pessoas que estudam um pouco mais, que aprendem um pouco mais, acabam procurando na própria doutrina espírita as respostas para as suas perguntas. Então, são pessoas que não são convencidas a se tornarem espíritas. É que, pelas dúvidas não esclarecidas no seu meio de convivência, são obrigadas a procurar em outros lugares. Então, essa questão mesmo da criança deficiente, qual a explicação que você vai encontrar? E nós temos, Theo, na época de Jesus, eu acho que você ia me perguntar isso em seguida, existiam esses curiosos também. Se estivéssemos na época de Jesus, talvez alguns desses intrometidos à moda de seus discípulos poderiam perguntar assim, como fizeram diante daquele cego de nascença, aquele cego congênito, quando os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que este homem nascesse cego? Seus pais ou ele mesmo? Por que os pais? Bom, os pais porque havia uma absurda crença judaica, Theo, de que os descendentes herdavam os pecados dos pais. Como essa resposta a ninguém convenceria nos tempos atuais, restaria a outra impertinente alternativa relativa aos pecados do próprio deficiente visual. Então, se não foram os pais, ele mesmo pecou. Mas espera aí, Theo. Quando é que ele pecou? Ele não teve tempo para pecar. Ele nasceu cego. Então, obviamente, quem assim perguntasse, obrigaria o interpelado a abrir o alforje traseiro para honestamente informar que somente no passado, antes do nascimento, isto é, numa vida anterior, estariam as causas daquela deficiência, Theo. Sidney, ainda sobre os textos bíblicos, como eu disse, muitos acreditam piamente e gera problemas quando a gente discorda de alguma coisa, mas tem o outro lado, aquelas pessoas que não aceitam os textos bíblicos. Existem pesquisas, Sidney, que explicam recordações espontâneas às dores humanas? Você tocou num ponto bem interessante. Quando se fala em reencarnação, há pessoas que acham que os textos bíblicos não são suficientes para nos trazer, assim, informações definitivas. Nesse caso, nós temos que atentar para fatos reais, para pesquisas realizadas por grandes sábios, grandes conhecedores, como, por exemplo, o cientista hindu Hemendra Banerjee. Ele tem um livro, Theo, chamado Vida Pretérita e Futura. Esse livro, Theo, é fruto de 25 anos de pesquisa. Esse estudioso, ele pesquisou mais de 1.100 casos de reencarnação com fortes indícios científicos de veracidade, Theo. Sidney, poderia citar um dos casos do professor Banerjee? Eu acredito que possam existir casos que pessoas que têm muitas dúvidas podem ficar com menos dúvidas depois de situações das quais ele citou algumas, né, Sidney? Você poderia citar um caso dele? Então, eu entendo que essas pesquisas desses cientistas, como é o caso do professor Ian Stevenson nos Estados Unidos, é o caso do professor Hernani Guimarães Andrade, aqui do Brasil, e do próprio professor Banerjee, da Índia. Infelizmente, os três estão desencarnados, mas há muitas pesquisas que continuam com as suas equipes trabalhando. Eu vou citar aqui agora até um dos casos do professor Banerjee.
é o de uma menina chamada Mohini. Ela tinha 9 anos. Ela era de Punjab, na Índia. Imagine você, Theo, que ela estava jantando com os pais e assim, do nada, inesperadamente, começou a falar da cidade de Nova York. Eu já morei lá, disse ela. Os pais estranharam, porque ela jamais havia saído da Índia, uma cidadezinha pequena, Punjab. E ela começou a descrever, Theo, detalhes, hábitos, nomes relacionados com essa lembrança que ela tinha lá de Nova York. Bom, Banerjee, quando soube dessas manifestações dessa criança de 9 anos, foi a Nova York pesquisar, confirmou os pormenores da história, as pessoas que ela havia citado, identificou os parentes que ela havia tido, os contatos que ela havia tido lá em Nova York, voltou para a Índia com fotografias daquela família que a menininha Mohini, de 9 anos, havia citado. E ele misturou essas fotografias reais dos supostos familiares de Mohini com outras sem qualquer relação com o assunto. Imagine, Theo, que quando Banerjee chegou na casa de Mohini e espalhou as fotografias assim, ela foi uma por uma identificando os membros da família que ela havia mencionado, que eram relativos a uma vida anterior, aquela alegada vida anterior de Mohini. Então aqui, Theo, os cientistas não gostam de falar em prova. Temos uma alta evidência da reencarnação, que foi exaustivamente pesquisada por um cientista de renome, que é o caso do professor Banerjee, e também depois citada pelo professor Hernani Guimarães de Andrade aqui no Brasil, nas suas anotações. Então, isso também pode ser, né, Sidney, um exemplo, um pouco da explicação para aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação? Então, nós temos aí, para nós espíritas, temos os textos bíblicos que provam claramente como ele... Para mim, o texto do Evangelho mais expressivo para provar a reencarnação é aquele caso que eu já citei do cego de nascença, em que os discípulos perguntam: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais ou ele? Então, para mim, está implícita a convicção dos discípulos de Jesus de que eles acreditavam na reencarnação. Porque senão, como é que eles perguntariam? Esse homem pecou, mas pecou quando? Tinha que ser numa outra vida. Então, para mim, aí está uma comprovação, uma prova contida no Evangelho de Jesus de que a reencarnação é um fato absolutamente aceito por Jesus e pelos discípulos. E aí depois nós vamos para a parte científica. Só o professor Banerjee tinha mais de 1.100 casos, como esse caso de Mohini que eu contei. Mas há aqueles, Theo, que não aceitam nem os argumentos do Evangelho, nem os argumentos científicos. Então surgem, Theo, os argumentos filosóficos, insofismáveis, incontestáveis. Como é que nós podemos justificar as diferenças físicas, sociais, intelectuais ou financeiras entre os homens, Theo? Alguns nascem na Europa em sofisticados centros culturais rodeados de progresso e oportunidades, e outros nascem no centro do continente africano ou em regiões mais carentes do Oriente Médio. Por que nascem crianças perfeitas e outras com deficiências congênitas?
Como explicar, Theo, os grandes gênios que desde a infância parecem já nascer sabendo? Sidney, os intelectuais da atualidade têm apenas um alforge, tem dois? Como que é a situação atual da nossa sabedoria, da nossa espiritualidade aqui na parte material, aqui na Terra? Bem, antes de responder a sua pergunta, eu tenho que dizer que a chave mágica para explicar essas diferenças entre os homens é a reencarnação, irmã gêmea da lei de causa e efeito. Através dela, nós resolveremos todas essas questões, com a compreensão de que o espírito vive muitas vezes e de que a nossa vida presente foi determinada pela maneira que vivemos no passado. Agora, para responder a sua pergunta, será que os intelectuais da atualidade escondem os seus conhecimentos? Eles usam apenas o alforge da frente, com as informações disponibilizadas para o homem? Olha, Theo, caberá aos homens de saber livrarem-se dos preconceitos, dos interesses pessoais, passando a portar apenas um alforge, contendo as verdades que consolam e orientam o homem para que ele cumpra os desígnios divinos através da mais preciosa oportunidade que Deus nos concedeu, a vida, Theo. Então eu entendo que hoje nós já estamos em outros tempos e sim, os homens precisam mostrar a verdade para os outros homens. Chegamos ao final de mais um programa Despertar. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje e agradecemos a sua presença e convidamos para estarmos juntos novamente na próxima semana. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos nos acompanhem e até a semana que vem.